Bom dia, pessoal. Sexta-feira. Eu sei que está todo mundo alegre aí porque está chegando o fim de semana, né? Então, vamos sair da cama com muita alegria, com muita energia, porque logo, logo acaba isso e a gente vai descansar, tá? E ao que tudo indica, teremos na maior parte do Brasil um fim de semana de clima muito bom para atividades ao ar livre, tá? Bom, então, bom dia para você. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 24 de outubro de 2025 e nós temos vários temas aqui para destacar para vocês. O primeiro deles é incrível, é inacreditável, é simplesmente unbelievable, para falar em outro idioma, porque eu estou estupefato com a descoberta da Laura Cotio. Finalmente, a extrema-direita brasileira conseguiu apontar o verdadeiro inimigo no campo ideológico, a galinha pintadinha. Sabe aquela galinha azul do desenho animado que seu filho gosta de assistir, seu neto? Pois é essa mesmo. Júlia Zanata, aquele prócer da extrema-direita brasileira, agora está investindo contra a galinha pintadinha, porque é um desenho animado que incentiva a ideologia de gênero e também é comunista, usa símbolos do Partido Comunista. Não é incrível isso? Finalmente eles descobriram quem é o seu inimigo no campo ideológico, né? E vocês estão pensando que é brincadeira? Vocês vão ver hoje aqui, tá? Nós temos uma revolução. Antigamente, faltou, acho que a deputada Júlia Zanata podia ter lido George Orwell, A Revolução dos Bichos. O que vocês acham? Talvez ela encontrasse ali outros animais, por exemplo, né, que são mais comunistas do que a galinha pintadinha e que são mais extremistas do que ela própria. Por exemplo, os porcos do George Orwell. Deputada, fica aqui a sugestão, leia A Revolução dos Bichos. Você vai ver que os bichos todos são comunistas, não é só a galinha pintadinha, tá? Especialmente o cavalo. E se a senhora não quisesse dar o trabalho de ler um livro, ouça qualquer música do Pink Floyd, elas são alusivas a essa Revolução dos Bichos, tá bom? Essa famosíssima Revolução dos Bichos. Gente, tá chegando o dia, domingo o Lula vai se encontrar lá na Malásia com o Trump, mas olha, sem concessões, hein? Ontem mesmo Lula rufou o cacete em cima dessa história de quebra de soberania, principalmente falando sobre algo que os Estados Unidos não gostam de ouvir, que é a história de encontrar uma âncora para substituir o dólar em transações comerciais feitas fora do eixo dos Estados Unidos, tá? Tá chegando o dia. E vamos falar também sobre o que aconteceu ontem numa audiência pública em que o ministro Flávio Dino dissecou o problema das emendas no Brasil. Teremos daqui a pouco o Lula Costa Pinto falando conosco sobre isso. Tá? Esses são os destaques do dia de hoje e eu vou começar a edição de hoje com uma notícia triste, uma nota de falecimento. Nota de falecimento. Faleceu ontem a esperança do Palmeiras de disputar uma vaga na Libertadores. Será que faleceu mesmo? Deixa eu chamar aqui o nosso enlutado Alex Amorim. Bom dia, Alex. Que é isso? 3-0, Alex. Bom dia, Panuso. Bom dia a todos. Não sei pra quem o que aconteceu ontem. Eu tô meio triste. Mas, Panuso, eu só vou falar desse jogo na sexta-feira que vem, porque a esperança é a última que morre. E ontem, você e o Anderson acertaram o placar, tanto que na hora que você falou, eu não acreditei. Eu fiquei até meio abalado. E ontem só passava isso na minha cabeça. Não é possível que eles acertaram 3-0. E era pra ter sido mais se não fosse o Carlos Miguel ali no início do jogo ter pegado alguns chutes queima-roupa ali. Então foi algo inexplicável que aconteceu ontem, Panuso. Porém, eu tenho a esperança que o Palmeiras ainda vai chegar nessa final aí no mês que vem, Panuso. Tá difícil, hein? Sim. E essa tal LDU que derrotou o Palmeiras por 3-0 ontem é um detonador de times na Libertadores, né? Acabou com a raça do Botafogo. O que mais que fez a LDU? Acabou com a raça? Isso, então, na fase de grupos ficou em primeiro, num grupo que já tinha o Flamengo, aí pegou o Botafogo nas oitavas de finais e passou, perdeu no Engenhão e ganhou lá de 2-0. Pegou o São Paulo, ganhou de 2-0 lá e ganhou aqui de 1-0. E ontem ganhou de 3-0 do Palmeiras, então se chegar na final, é uma dinâmica diferente, porque derrubou 3 grandes times brasileiros, e ontem foi mérito absoluto o que eles fizeram lá. A gente pode falar, é altitude, é isso, é aquilo, mas não. Eles entraram ligado, o time ali do Thiago Nunes, que entrou ligado e fez os gols ali no primeiro tempo, 3-0, e no segundo tempo administrou. Eu fiquei sonhando, eu fui dormir ali, faltando 1 minuto pro jogo acabar, eu tava sonhando
sonhando com esse empate ainda. Pois é, gente. Então, vocês já sabem, foi uma madrugada terrível para o Alex, vamos respeitar ele. Olha a olheira lá, isso é de tanto chorar ontem à noite por causa dessa derrota. Isso. Agora eu quero dizer que a nossa equipe de esportes aqui é muito competente e quando um erra, o outro acerta, mantendo assim a nossa tradição de 50% na margem de erro. Bota para nós o que nós falamos ontem, Alex, por favor. Bora. Então, Panunzio, quanto vai ser o resultado do jogo de hoje entre LDU e Palmeiras? 3-0 para LDU. Ei. Isso foi ontem, acertei, não posso fazer nada. Eu estou ficando experto em futebol graças à influência do meu personal advisor aqui, Alex Amorim, que é a minha única fonte sobre esporte, a única pessoa com quem eu converso sobre futebol. Mas eu acertei e ele errou, então o teu continua dando 50% de acerto. Aqui. Tanto você, tanto Anderson. Aí, Panunzio, essa artezinha aqui, 3-0. Se você ver, tem 2 emojis. Adivinha quem pediu pra eu colocar esses emojis na arte? Não sei, deve ter sido o Caio, algum corintiano, foi isso? Foi o Anderson. Ele falou que ele é o personagem feliz e eu sou o tristinho ali. Então eu tô meio abalado hoje, tô sendo zoado. Agora o Anderson já colocou uns 10 áudios aqui, me zoando. Eu estou passando por uma dificuldade aqui no trabalho, hein, Panunzio? Não, resista, por favor. Nós precisamos de você aí. Eu sei que é um dia de muita tristeza, tá? Mas fica aí, Alex, não vai embora, tá? Sim. O importante Pode. Já dizia o grande Vicente Mateus, era o Vicente Mateus que falava isso, futebol é uma caixinha de surpresa. Isso Sei mesmo. lá quem é que dizia isso, mas é mesmo, é uma caixinha de surpresa. Não adianta. A próxima surpresa é o Uberlândia, meu time do coração, dá de 5-0 no Palmeiras, tá? Experimentem lá para ver a surra que vocês vão tomar. E não é possível. E é possível. E semana que vem, se Deus quiser, eu estarei feliz desse momento. Hoje eu estou abalado, mas a vida é tipo uma uva. Tudo passa, até a uva passa, segundo o Fábio Panunzio. Muito profundo esse, digamos assim, esse brocardo latino filosófico. Sim, vamos Muito obrigado, nessa, Alex. Olha, força, tá? Não é fácil, né, gente? 3-0. Eu falei ontem de gozação. Eu jamais, sei lá, se o Palmeiras joga melhor do que ele deu, eu não entendo nada de futebol. Mas, enfim, acertei, né? O que importa é isso. Em futebol, até os tolos acertam. É diferente da política, tá? Gente, vamos lá para a previsão do tempo. Olha só como é que está o mapa da meteorologia hoje. Hoje temos um Brasil aí pouco colorido, né? Os alertas não estão tão severos assim. Nós temos aqui alerta alaranjado só aqui no extremo norte do Brasil, na região da Cabeça do Cachorro, no oeste do Amazonas. Alex, desliga aqui para mim, por favor. E nós temos também no litoral da Bahia alguns alertas aqui de acumulado de chuva. E o que é esse amarelinho aqui? É tudo acumulado de chuva, né? Gente, está chovendo lá em Salvador, hein? Desde de março passado, não para de ter alertas nessa região aqui, né? Era assim outros anos aqui na região do litoral paulista, do litoral sul fluminense, do litoral norte paulista, onde estão as cidades que até ganharam uns nominhos assim estranhos, né? Ubatuba, o pessoal aqui chama de Ubachuva. Caraguatatuba é Caraguatachuva. Né? Só que agora as chuvas migraram lá para essa região de Salvador. Os baianos estão aí penando com esses alertas de acumulado de água, essa coisa toda. Bom, aí temos aqui, ao contrário desse aguaceiro todo que cai lá na Bahia, nós temos aqui alerta de baixa umidade nessa região aqui do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo e quase todo Mato Grosso do Sul, mais norte do Paraná, e também sobre os estados do Piauí e do Ceará e sobre a região do semiárido aqui na divisa de Pernambuco, Paraíba e Ceará, tá? Então vai ser um dia de baixíssima umidade por lá. E agora nós vamos ficar sabendo como é que está a temperatura nas capitais do Brasil. Vamos ver? Então vamos lá, começando como... Hoje eu vou variar, eu vou começar lá por cima. Eu sempre começo por Porto Alegre. Vamos ver aqui como é que está lá em Boa Vista, Roraima. Hoje a temperatura máxima em Boa Vista vai chegar a 34 graus. Manaus a mesma coisa. Em Porto Velho 36, quente pra caramba. Em Rio Branco 32 graus, um pouco mais fresco. Em Cuiabá, nuvens, mas não chove, com quase 40 de temperatura aí. Pessoal, em Cuiabá hoje vai passar um calorão lá. 39 graus de máxima. Madrugada já teve 24, pessoal dormindo com ar-condicionado ligado. Em Campo Grande, mesma temperatura, 34. Esse é o circuito do calor no Brasil, mas vamos ver aqui os outros locais. Macapá, 34 graus. Belém também 34 graus, não chove em lugar nenhum desses. São Luís do Maranhão, 32. Teresina, 37 graus, 37 graus.
Fortaleza, tempo nublado, 30 graus. Em Natal, também chuva isolada com máxima de 29. Recife, chuva isolada com 28. Em Maceió, a mesma coisa, 28 graus também. Aracaju, 27. Em Salvador, 26 graus e tempo encoberto com chuva. Agora vamos voltar aqui para Palmas, onde também faz muito calor, 35 graus hoje, nuvens, mas não chove. Em Goiânia, poucas nuvens, né? E Brasília, também poucas nuvens, 27 graus. O pessoal lá está sequioso pela chegada do verão, né? A primavera está seca demais, gente. Olha, nós já estamos saindo do mês de outubro, hein? Mais uma semaninha a gente deixa outubro para trás. Agora vamos ver aqui a partir da região fria do Brasil. Vitória, não se pode dizer que seja uma capital fria, 25 graus de máxima hoje, possibilidade de chuva isolada. No Rio de Janeiro, névoa úmida, com máxima de 26, portanto vai ser um dia fresquinho por lá. Em Belo Horizonte, 27 graus, poucas nuvens, dia aberto. Aqui em São Paulo, poucas nuvens, névoa úmida, máxima de 27 graus. O dia hoje começou mais quente, começou a 13 graus. Anteontem começou abaixo de 12 graus, né? Em Curitiba, geladeira do Brasil, 12 graus, máxima de 22 durante o dia de hoje. Vai ter névoa úmida por lá. Em Florianópolis, a máxima será de 24 e, finalmente, em Porto Alegre, 32 graus. Opa, o dia mais quente e muitas eras aqui, hein? Pelo que eu me lembro aqui, mas 32 graus no Rio Grande do Sul. O pessoal vai fazer churrasco com asfalto lá esse fim de semana. Tá bom? Essa é a previsão do tempo. Vamos agora, então, para os destaques aqui no nosso site iclnoticias.com.br. E as notícias estão girando aí em torno da questão política, né? O governo tem uma guerra para enfrentar, tem que recompor o cofre. Por quê? Porque vai faltar dinheiro para tudo, uma vez que o Centrão nos tirou aqui a expectativa de ter uma cobrança de impostos sobre a parcela mais rica da população, para que os mais pobres possam deixar de pagar o imposto de renda, quem ganha até 5 mil, né? E a luta agora em Brasília é essa, mas tem lutas por aí, ao redor do planeta. Primeira manchete, Centrão quer recompor o orçamento do governo. Para que o Centrão quer recompor o orçamento do governo? Porque senão vai perder 10 bilhões em emendas, tá? E o ano que vem é ano eleitoral, isso acaba pesando muito, né, na consciência cívica dos parlamentares. A Câmara vai votar urgência no projeto que pune o crime organizado e que pune sonegadores também. Na Argentina, eleição chegando, Milei vai para o processo eleitoral muito prejudicado pela condução errática da Argentina, né? É um país que sucumbiu ao discurso extremista desse radical de direita, mas não foi capaz de corrigir os problemas crônicos da economia que ele dizia que iria resolver em uma questão de dias. Não resolveu nada e ainda agravou a crise, né? E a nossa manchete, olha aqui, é domingo é o dia da eleição, governo fraturado, a eleição testa a paciência de argentino e o futuro de Milei. A Argentina enfrenta o desemprego crescente, 7,6% da população, a queda do poder de compra, um congelamento salarial, além de uma crise social, tá? Aí vamos para as manchetes secundárias, tá? Jorge Seife, matéria da Amanda aqui no nosso site. Jorge Seife botou 3 milhões de reais numa entidade que tem ficha suja, que está sendo investigada lá em Santa Catarina, né? E esses bolsonaros são tão moralistas, né, pessoal? Bom, vamos lá. Em votação histórica, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP promove um convênio com a Universidade de Haifa, em Israel. Olha, o Grok, e aqui começamos a parte estranha do noticiário de hoje. O Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk, chamou o Brasil de Bostil em uma resposta sobre economia. É brincadeira, né? Tudo que vem do Twitter é puro preconceito em relação ao Brasil. Aqui, uma notícia estranhíssima. O senador Flávio Bolsonaro, o homem é senador da República, vai disputar a eleição agora para renovar mandato. Este sujeito pediu ao governo americano que venha bombardear barcos transportando drogas na Baía de Guanabara. O cara não tem a menor noção do que seja respeito pátrio, do que seja respeito à nossa identidade nacional e está chamando uma nação estrangeira para um ato hostil em território brasileiro. Se fosse nos Estados Unidos, estava sujeito à pena de morte, hein, por traição à pátria. Mas aqui no Brasil não dá nada, né?
não dá nada. Anteontem o Conselho de Ética absolveu, arquivando a representação do PT contra o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que está fazendo essa campanha insidiosa lá nos Estados Unidos, que já não deu em lugar nenhum, mas causou prejuízos terríveis para a nossa imagem, né? E, pessoal, vejam isso com seus próprios olhos. Vocês vão ver daqui a pouco com os olhos e com os ouvidos, porque nós vamos mostrar o vídeo, tá? Esta deputada, a deputada da Tiara, a Júlia Zanatta, né? Aquela que leva o seu bebê para participar de sessões amotinadas na Câmara Federal, agora apontou o inimigo ideológico da direita brasileira. Sabe quem é? É a galinha pintadinha. A galinha pintadinha, aquela comunista a favor da ideologia de gênero. Faltou dizer que a galinha pintadinha é maconheira. Isso ela não disse, mas certamente ela deve estar pensando, né? Deve ser a etapa 2 da sua campanha contra o uso da galinha pintadinha para doutrinar a mente das criancinhas brasileiras que se tornam comunistas sem que seus pais se deem conta assistindo a esse sórdido desenho animado. Daqui a pouco vocês vão ver essa coisa inacreditável que a deputada Júlia Zanatta, né, esta grande defensora da maternidade e da infância, tem a nos dizer. Ela e o marido, aliás, diga-se de passagem, tá? Então, esses aqui são os destaques e eu tenho mais uma informação para você sobre o Lula Costa Pinto, que está vindo por aí, e daqui a pouco vocês vão ver que tem uma coincidência entre ele e esse personagem que nós vamos mostrar daqui a pouco, tá? Gente, vamos começar aqui, são 7h17 da manhã, eu vou começar aqui pela história da galinha pintadinha, porque eu fiquei muito incomodado com isso, acho que você vai se incomodar também, tá? É uma matéria que está correndo aí, toda a internet já tá rodando aí pela imprensa grande, inclusive, mas quem chamou a atenção para isso foi a nossa grande Laura Couto, né, que atua junto com o Rodrigo Viana aqui no ICL Urgente, de tarde. Ela descobriu que a Júlia Zanatta está nessa campanha insidiosa contra a galinha pintadinha, essa inimiga dos valores da família, né, e também da tradição capitalista da indústria audiovisual. Vou mostrar para vocês, primeiro vou ler aqui um trechinho da matéria, o desenho animado Galinha Pintadinha, famoso nos lares brasileiros por animar crianças de até 6 anos, virou alvo dos ataques da deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, a parlamentar bolsonarista acusa a animação infantil de defender a transição de gênero, de criticar o capitalismo e de exaltar a União Soviética. Será que as crianças brasileiras com até 6 anos de idade que assistem isso sabem o que é a União Soviética? Não sei se essa exaltação funciona, viu, deputada? Mas vamos lá. Na publicação, Júlia Zanatta aparece ao lado do marido, que se chama Guilherme Colombo, e juntos os dois mostram imagens de posts, não é do desenho animado, tá? É do perfil do Instagram da Galinha Pintadinha. E afirmam que o conteúdo infantil virou propaganda anticapitalista que está fazendo a cabeça das crianças que seguem o perfil. Entre os exemplos mostrados estão publicações que criticam o fim da escala 6x1 e defendem o fim da meritocracia e dos privilégios dos super ricos, tá? Agora, uma imagem dinâmica vale mais do que 1000 palavras no site. Então vamos ver o que foi o produto dessa garimpagem aqui da nossa querida Laura Couto, para que você tenha ideia do risco a que seu filho, seu neto está exposto quando assiste esse desenho da Galinha Pintadinha. Roda para nós aí, Alex. Ânimo, Alex, roda para nós. Você deixaria o seu filho assistir um desenho que defende a transição de gênero, critica o capitalismo e ainda exalta a União Soviética? Talvez isso já esteja acontecendo, porque nós vamos falar aqui hoje sobre o desenho da Galinha Pintadinha, um dos maiores e mais famosos desenhos infantis do Brasil e do mundo, especificamente sobre o que acontece no canal do Instagram deles. Pois é, depois de ficarem famosos, resolveram transformar o seu canal do Instagram em uma fábrica de militantes do PSOL. As publicações vão desde críticas ao capitalismo e elogios à União Soviética, um regime que matou mais de 20 milhões de pessoas sob o regime de Stalin. E o mais curioso, uma marca que movimenta 3,5 bilhões de reais em produtos e licenciamentos. Criticam o capitalismo, mas vendem e lucram muito com esses produtos. Será que eles doam todo esse lucro para o Estado ou para as pessoas, dividem com os outros? Engraçado que quem defende o comunismo e o socialismo só quer dividir o nosso, o deles nunca, né? Mas vamos continuar aqui no assunto. O problema é que quem consome esse conteúdo são crianças de até 6 anos. Crianças que mal aprenderam a ler, mas que já estão
estão sendo expostas a conteúdos para ficar aqui incutido na mente. E aí você não sabe de onde veio aquele pensamento do seu filho. Mas como Gramsci já falava em seus ensinamentos, nós temos que dominar as mentes na mais tenra idade, porque daí é mais difícil, né, de reverter a situação depois. E é isso que estão fazendo. E esse movimento não é isolado, ou seja, não é o único caso. A Netflix também fez isso. Lançou um desenho ensinando as crianças a questionarem o seu próprio sexo, menina ou menino, os dois sexos existentes. E aí eu te pergunto, qual discernimento uma criança tem para entender sobre União Soviética, críticas ao capitalismo ou até mesmo transição de gênero? Mas é aí que mora o perigo, porque de forma silenciosa, através de um inocente desenho talvez, essas crianças vão tendo acesso e contato com esses conteúdos. Tudo isso faz parte de um plano para atacar a família e enfraquecer os valores que sustentam a sociedade. Usam o entretenimento para moldar o pensamento dos pequenos, sempre com aquele discurso bonito de diversidade e inclusão, mas a gente sabe que o objetivo é outro. Por isso, pai e mãe, fiquem atentos, não é mais sobre o que o seu filho assiste, mas sobre quem está tentando interferir na educação do seu filho através desses vídeos. A educação pertence à família, não a quem usa desenhos para fazer propaganda política. Ainda citou o Gramsci, gente, né? Hilário esse negócio. A galinha pintadinha. Outro dia já tinham se voltado aí contra um desenho animado, que tem um personagem... Mas a galinha pintadinha, pelo amor de Deus, né? E olha, eu tenho que contrapor esses argumentos aqui, porque afinal de contas é papel do jornalismo, né? Elencar aqui todas as facetas aí que podem iluminar o mesmo fato social. Fiquei muito preocupado, então vou chamar um especialista para comentar esse negócio. Até porque tem um laço de parentesco com a galinha pintadinha. O nosso comentarista é o Lula Costa Pinto, né? Pinto. Ô Lula, estão difamando a família da galinha pintadinha, meu amigo. Conta para mim como é que a gente deve entender esse mundo maluco. Ô, Fábio, é o seguinte, macartismo na cena infantil, né? Então estamos enfrentando um processo macartista, né? Como aquele que aconteceu nos Estados Unidos no pós-guerra, né? Quando todo o mundo cultural foi denunciado, inclusive Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi banido dos Estados Unidos, né, por conta desse macartismo que era a perseguição, né, da extrema-direita da época, que via comunistas em todo canto, né? Agora, essa deputada da Tiara, inclusive está carregando a filha diante das câmeras, carregando até, segurando de uma forma muito mal ajambrada, é porque ela não conhece, não deve conhecer ainda, o programa espetacular, né, chamado Mundo Bita, que é um programa bem musical também, tem inclusive várias músicas, parcerias com Caetano, com Gil, com Alceu Valença, com Marisa Monte, e esse programa Mundo Bita também foi acusado de ser comunista. E aí, essa turma do Mundo Bita é um pessoal de origem lá de Pernambuco, de produtoras pernambucanas. Você deve conhecer o pessoal da nossa época lá em Pernambuco, Fábio. E eles se assumiram, eles disseram não, né, nós temos um discurso mais à esquerda, sim, né, porque o mundo tem que abrir a cabeça, né, e fazem um trabalho espetacular. É um absurdo isso, é uma maluquice. Agora, essa deputada, Júlia Zanatta, tem que começar a ser punida pelo uso da filha, né, nesses processos de macartismo cultural contra, né, a produção infantil. Bom, gente, o Lula está falando isso tudo porque, né, mexeram com a família dele. Família Pinto, galinha pintadinha, família Pinto são parentes aí, então a opinião do Lula está comprometida. Ô Lula, agora, bom mesmo é o material da Disney, né? O Dumbo, por exemplo, talvez o desenho animado mais racista abertamente. Tá ali o Jim Crow, o Mowgli, né? Todos os personagens que abanam os animais que são brancos nessa eugenia animal, Isso. são pretos, né? É Jim Crow ali puro naquele desenho animado.
Por falar em defesa da família, ninguém entre os parentes das histórias em quadrinhos da Disney tem pai nem mãe, todo mundo é sobrinho, sobrinha, tio, quer dizer, não há um casal formado ali, né? Dizem que o Donald namora a Margarida, mas é suspeito de que ela seja lésbica e tem um caso com a Minnie. Enfim, é uma zona completa e é essa a referência que a direita apresenta como alternativa. Será para galinha pintadinha? Acho que a deputada do Júlio Zanardi devia botar uma lente, uma lupa nas produções da Disney, né? Porque até essas produções mesmo já alertam para o fato de que havia muito racismo, né, nessas produções. Mas vamos parar com isso. E antes de falar do Flávio Dino, que eu sei que você quer falar, eu quero falar sobre uma outra coisa muito complicada que aconteceu ontem. Quero saber a sua opinião sobre isso. O Flávio Bolsonaro pirou o cabeção, não é possível. Porque falou uma bobagem ontem no Twitter. Vou mostrar aqui na tela para vocês, Lu. Eu queria comentar isso aqui com você, tá? Põe aí para nós, por favor, Alex, a minha página. Tá aí, olha. Essa aí é uma tweetada dele, tá em inglês, eu vou traduzir para vocês, ó. Que inveja que eu tô sentindo, how envious. Eu ouvi que esses bots, aí ele faz uma referência a essa cena da explosão de mais um bot lá no Pacífico, né? Eu ouvi que existem bots como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil de drogas. Vocês não querem perder alguns meses ajudando a gente a acabar com essas organizações terroristas? Isso aqui ele fez retuitando uma mensagem de quem? Do secretário da Guerra dos Estados Unidos, do Pete Hegseth. Quer dizer, esse senadorzinho da República está provocando uma invasão estrangeira, um ato hostil de um país estrangeiro em território brasileiro. Se fosse nos Estados Unidos, ele estaria sujeito à pena de morte, porque lá isso dá pena de morte, traição à pátria. Queria saber da sua opinião sobre essa maluquice que está acontecendo no mundo do bolsonarismo. Lula. Fábio, eu acho que a gente passa a ter um novo Calabar, né, na cena política brasileira. O Calabar foi o traidor, né, brasileiro que deu o caminho das pedras para a invasão, né, holandesa em Pernambuco, né, quando os holandeses dominaram Pernambuco e criaram lá uma das colônias mais prósperas, né, daquele momento do ciclo do açúcar, né? Então o que o Flávio Bolsonaro está pedindo é que o maluco, que é o secretário de Defesa norte-americano, o Peter Hegseth, que era jornalista, era comentarista da Fox News e saiu de lá para ser o secretário de Defesa dos Estados Unidos. É esse maluco que está comandando os assassinatos em série promovidos pelos Estados Unidos no Caribe e agora no Pacífico, bombardeando barcos, navios, traineiras que saem da Venezuela ou da Colômbia, com o argumento de que são navegações de narcotraficantes e sem julgamento, sem processo judicial, sem prisão, sem apreensão, sem provas, eles bombardeiam esses alvos. E é isso que o Flávio Bolsonaro está pedindo que os americanos façam no Rio de Janeiro, estado pelo qual ele é senador e vai tentar renovar o mandato em 2026. O Flávio Bolsonaro, ao contrário do irmão que enfrenta ainda processo de cassação na Câmara dos Deputados, um por falta, né, já faltou a mais de 70% das sessões da Câmara, outro que foi derrotado no Conselho de Ética anteontem, mas que irá ao plenário porque o PT, o líder Lindenberg Faria, conseguiu as assinaturas para levar o processo de cassação do Eduardo Bolsonaro ao plenário. Então, o Flávio não enfrenta processo de cassação. O Flávio não está com a prisão decretada como o pai, mas o Flávio é um Bolsonaro que pode e deve ser cassado nas urnas em 2026, não renovando o mandato dele para senador no Rio de Janeiro. Aliás, eu tenho informações, Fábio, que nas pesquisas internas do grupo do Eduardo Paes, né, que está querendo se aliar ao Flávio Bolsonaro e ao PL para vencer a eleição em primeiro turno, pesquisas internas do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dão conta
que o apoio a Flávio Bolsonaro está caindo no Rio de Janeiro para o Senado. Então, esse é um cenário que coloca na mesa, coloca no nosso alvo, no alvo da sociedade brasileira, uma meta, um target, né, muito oportuno, que é caçar pelo voto Flávio Bolsonaro e cobrar do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que quer o Flávio Bolsonaro no palanque dele, algum posicionamento em relação a essa irresponsabilidade maluca desse senador, né, que pediu que o seu estado, o Rio de Janeiro, vire alvo deste ensandecido secretário de Defesa dos Estados Unidos. Pois é. É triste ver o que está acontecendo com aquela que supostamente foi uma grande democracia até a reeleição desse Trump. Reeleição não, né? A segunda eleição do Trump. Ô Lula, agora vamos falar sobre visto aqui. Eu vou fazer inclusive o link aqui com uma notícia que a gente vai dar na sequência, porque é o seguinte, o Centrão cortou o barato do governo quando tirou a fonte de financiamento daquela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né? Então ficou lá o benefício, mas não havia como pagar, não havia previsão no orçamento. E agora o Centrão, altruisticamente, está aí na nossa manchete, recompondo o orçamento do governo para evitar cortes de quê? De emendas. Né? Nós já vamos falar sobre isso, mas o Lula quer falar porque ele teve ontem lá com o ministro Flávio Dino, e ontem foi um dia importante porque o Supremo Tribunal Federal começou a discutir com a sociedade o que fazer desse instrumento de malversação de dinheiro público, que são as tais emendas PIX. Conta para nós como é que foi a audiência, Lula, e como é que está o ministro Flávio Dino em relação a isso, porque esse é um assunto que aquece o Congresso Nacional, né? Exatamente. Eu vou começar pelo fim, então, começando pelos resultados, né? Ontem houve uma audiência de informação, né, no contexto da ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental da Constituição, chama ADPF 854, que foi impetrada pelo PSOL ainda em 2021, né, no Supremo Tribunal Federal. Essa ADPF argumentava que tinha que haver um bloqueio às emendas PIX e também ao orçamento secreto na forma como elas existem, porque estava havendo desvio de recursos, falta de transparência, né, na manipulação do orçamento da União, e isso provocava, como provoca de fato, um desequilíbrio político. Essa ADPF tramitava de maneira muito lenta lá no Supremo, até que ela estava com a ministra Rosa Weber, passou para o ministro Flávio Dino na sucessão, quando a Rosa Weber teve que se aposentar por idade do Supremo. E aí, há pouco mais de um ano, né, no ano passado, o ministro Flávio Dino instituiu uma subcomissão formada pelo Ministério da Gestão e Inovação, pelo Ministério do Planejamento, pelo TCU, AGU, CGU, Ministério Público, Tribunais de Contas Estaduais por meio da associação que eles têm, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste, que são as 3 instituições financeiras públicas que pagam, né, no fim das contas, essas emendas. E pediu deles a construção de um sistema que desse transparência, né, publicidade a todo esse processo e que tem um norte imprescindível. Não pode mais existir emenda secreta nem emenda PIX. E na audiência de ontem, fomos comunicados que esse sistema já existe, já está rodando de maneira ainda não definitiva, mas foi marcada a data para ele começar a funcionar 31 de janeiro de 2026 e não existir mais esse tipo de problema. Por quê? O sistema é maravilhoso, né? Para que a emenda ela começa a ser colocada no sistema informatizado na hora que ela é proposta num gabinete do parlamento.
não pode ter nenhum tipo de opacidade, nenhum tipo de autoria terceirizada ou autoria escondida de qualquer emenda. E você vai seguindo passo a passo. Cada emenda para ser liberada terá de ter uma conta bancária específica criada nesses bancos públicos. O sistema de prestação de contas terá que dar acesso aberto a qualquer cidadão brasileiro pelo sistema Gov.br do extrato bancário daquela conta. Na prestação de contas, você vai ter que ter fotos georreferenciadas, colocadas no sistema, né, pelos prestadores de serviço, pelas empresas que venderem produtos, né, que são pagos com o fruto daquela emenda. Não existirá mais pagamento. Vocês sabem que, sei lá, 25%, 30% dessas emendas, que são aquelas na ponta, né, nos pequenos municípios, são pagos em dinheiro vivo, porque as pessoas argumentam que quem vai receber não tem conta bancária. É inacreditável que isso aconteça ainda num país que é conhecido como o Brasil pelo alto nível da sua tecnologia bancária, né? Então isso será proibido, né? Toda a manipulação do orçamento terá que ser por via eletrônica, ou você não libera a emenda. Então, esse sistema está pronto, ele vai ser divulgado no final do ano e começa a rodar no dia 31 de janeiro de 2026 para o orçamento de 2026. Ele põe fim a essa zorra que a gente assiste hoje, que é o governo precisa cortar orçamento. Por quê? Porque o Congresso traiu o projeto, né, traiu o Palácio do Planalto ao derrubar a PEC que fazia uma recomposição desse orçamento. Ao mesmo tempo, no Tribunal de Contas da União está acontecendo o início de uma sabotagem ao governo Lula, como aconteceu com o governo Dilma. Um ministro egresso do Centrão, chamado Jonathan de Jesus, que foi deputado do Republicanos, foi o último ministro do TCU a ingressar no TCU no momento, né, com o voto da Câmara dos Deputados. Ele é da base do Centrão e ele pediu vistas das contas do ano passado do governo Lula, sob o argumento de que o governo pode ter ferido a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, a ministra Gleisi Hoffmann ontem comunicou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que não ia pagar hoje, como estava previsto, R$1 bilhão em emendas parlamentares, porque o governo está com a espada nas costas, cravada por esse ministro bolsonarista do Tribunal de Contas, que é o Jonathan de Jesus, né? Então, é sobre isso que o Congresso está debruçado neste momento. E o que o governo está fazendo é gerindo o orçamento, deixando claro que não está suscetível às chantagens que o Congresso sempre faz. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o ministro Flávio Dino está dizendo o seguinte: pera lá, nós sabemos o que vocês gostam de fazer, mas aqui a gente está construindo um sistema público de rastreamento das emendas e de devolução à sociedade da possibilidade de verificar como é que está sendo gerida a coisa pública. É o que está em curso, é isso que está acontecendo, Fábio. Muito bom, Lula. Olha, muito obrigado, bom fim de semana para você. A minha solidariedade à família Pinto por essa agressão à galinha pintadinha, né? Vossa parente Fábio, obrigado. A família compungida agradece, mas reagirá. Né? Muito bem. Acho até que é o caso de estudar um processo contra essa deputada falastrona. Um abraço. Exatamente. E, aliás, obrigado, abraço. Tchau, Lula. Bom fim de semana para você.
Bom, pessoal, então vamos lá. Depois dessa aula que o Lula deu para a gente aí sobre o mecanismo que o governo pretende adotar, que o mecanismo não, né? O governo, compreendido o governo aí como, né, uma articulação dos 3 poderes da República, para tentar parar os descaminhos desse jogo parlamentar, que é muito prolífico para o vagabundo detentor de mandato eleitoral, do jogo das emendas, né? Um sumidouro de dinheiro que, uma vez entrado nesse ralo, nesse dreno aí, ninguém sabe onde é que vai parar. Bom, vamos então voltar aqui para o noticiário político. Eu não detalhei a notícia toda, o Lula já falou sobre isso, mas vamos falar aqui sobre a reportagem do Kleber Lourenço, falando sobre essa inaudita vontade do Centrão de dar ao governo aqui um instrumento para financiar, né, o pacote de bondades representado pela isenção do imposto de renda. Matéria do Kleber Lourenço, que diz o seguinte: após ajudar a enterrar a MP que compensaria a alta do IOF, o Centrão agora tenta conter os efeitos do próprio movimento. Sem compensação de receitas, o governo tem menos margem para liberar emendas e custear problemas regionais, o que afeta diretamente as bases eleitorais. Um parlamentar ouvido pelo Kleber disse para ele o seguinte: o Centrão acabou dando um tiro no próprio pé, porque agora deputados ligados ao bloco articulam com o governo medidas para recompor a receita e evitar corte aonde? Nas emendas parlamentares. A Câmara terá 2 semanas de esforço concentrado para votar esse projeto de corte de despesas e discutir também a revisão das isenções tributárias, segundo o presidente Hugo Mota, do Partido Republicanos. Nos bastidores, integrantes da articulação política relatam que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez chegar aos líderes partidários que os cortes nas emendas parlamentares são inevitáveis. Segundo esses interlocutores, Gleisi deixou claro que a redução não tem relação com revanchismo nem com retaliação pela derrubada da MP 1303, mas é consequência direta da queda da arrecadação e da falta de caixa. A MP 1303 é aquela que previa a compensação para a alta do IOF e ela acabou perdendo a validade depois que o Centrão se recusou, né, junto com a ala bolsonarista do Congresso, a votar para tirar a azeitona da empadinha eleitoral do presidente Lula. E agora a reportagem do Kleber esclarece aqui que o Ministério da Fazenda trabalha em novas medidas para compensar receitas, incluindo uma medida provisória que deve taxar as casas de apostas, né, dobrando a alíquota de 12% para 24%, e também prevendo a tributação de bancos e fintechs, e uma outra MP para revisar as isenções fiscais, aquelas que ficaram conhecidas como Bolsa Milionária, que é o dinheiro que o pobre coitado do contribuinte assalariado paga de imposto de renda, que vai parar no bolso dos maganos deste país, né? Gente, vamos falar agora sobre o encontro, sobre a expectativa, porque o fim de semana promete, vai ser quente. O domingo, lá em Kuala Lumpur, na Malásia, vai ter o tão esperado encontro de Lula e Trump, né? E o presidente Lula não arrefeceu as críticas nem às ameaças à soberania global e muito menos ao sistema que faz com que o dólar seja a grande âncora dos contratos comerciais de todo mundo. E o Trump, vocês sabem, tem birra de ouvir esse negócio, né? Vou começar mostrando para vocês uma matéria da Mariana Sanches, que é correspondente do UOL lá nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte: olha, o Brasil quer uma pausa no tarifaço e não crê em nenhuma emboscada do encontro com o Trump. Ontem vocês viram aqui, eu mostrei para vocês um print de uma tuitada do Paulo Figueiredo, o Nepo Baby lá do... Nepo Baby não, o neto do ditador João Figueiredo, que está lá junto com o Bananinha coordenando essa campanha antipatriótica, dizendo que esperava que o encontro fosse cordial, mas sem grandes novidades. Por incrível que pareça, foi a primeira coisa que esse cara falou que tem alguma vinculação com a realidade, né? O que nos diz aqui a jornalista do UOL? Ela diz o seguinte: quando se encontrarem em Kuala Lumpur, na Malásia, no próximo domingo, os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump, devem anunciar avanços na relação bilateral, ainda que pontuais. Do lado dos Estados Unidos, a expectativa é que o gesto de boa vontade seja uma suspensão temporária dos 40% de tarifas decretados sobre o Brasil desde o dia 6 de agosto, ao menos enquanto os dois países negociam. E também há uma chance de aumentar a lista de exceções à sobretaxa para incluir itens que estão incomodando o consumidor americano, como, por exemplo, o café e as carnes, né? Do lado brasileiro,
mais provável é o anúncio de intenções de compras ou investimentos bilionários nos Estados Unidos por parte de gigantes do PIB nacional como Embraer e JBS. Essa é a aposta de diplomatas brasileiros com conhecimento do ambiente preparatório da reunião, que foram ouvidos reservadamente pela reportagem, por ela, lá nos Estados Unidos. Depois do abraço entre os presidentes nos bastidores da Assembleia Geral da ONU no dia 23 de setembro, os profissionais da diplomacia dizem que uma reunião bilateral formal dependeria essencialmente de duas coisas. Primeira, coreografar bem a cena e evitar que a distensão oferecida por Trump após quase 3 meses da pior crise em mais de 200 anos de relação comercial entre os dois países fosse, na verdade, um convite para uma emboscada, que era o que se temia, né? E a segunda coisa, a necessidade de um mínimo de concordância entre os dois líderes e a disposição de anunciar concretamente algo que impulsionasse uma agenda positiva para essa nova fase da relação. No primeiro caso, a referência negativa eram aquelas cenas constrangedoras no Salão Oval a que foram submetidos os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Zelensky foi desqualificado como ingrato e ilegítimo enquanto pedia ajuda militar para o país dele, que está em guerra com a Rússia. E o presidente da África do Sul foi confrontado com a exibição de vídeos que o governo sul-africano qualificou como fake news. Aliás, vídeos feitos em outro país, né? Vídeos que supostamente fazendeiros brancos, né, que mandaram na África do Sul durante o tempo do apartheid, estariam sendo hostilizados pelo governo negro, né? Mas acontece que os vídeos foram feitos em outro país. Imediatamente após o abraço entre Lula e Trump, o risco de emboscada mencionado na coluna, até por diplomatas americanos, foi afastado, em que pese a cautela que define a atual gestão do Itamaraty, os diplomatas ouvidos concordaram que o risco foi bastante afastado, né? Então está aqui a informação da Mariana Sanches, correspondente do UOL e da Folha de São Paulo, lá nos Estados Unidos, né? E nós tivemos ontem também o Lula falando bastante intensamente sobre os pontos de vista que afastam ele da gestão Trump, né? Ele voltou a reiterar que o mundo precisa de uma nova moeda para enfrentar essa hegemonia do dólar, e isso é tudo que os Estados Unidos não gostariam de ouvir. Eu tenho aqui uma matéria do UOL, que eu vou mostrar para você, já está aí na tela. Na Indonésia, Lula critica protecionismo às vésperas de um encontro com Trump e diz que disputará o 4º mandato, como a gente viu aqui ontem mesmo no Desperta, né? O presidente voltou a defender o comércio com moedas locais dos países como alternativa ao uso do dólar. Trump é contra, não quer nem ouvir falar sobre a história de dólar. Então, esse tema aqui provavelmente é um divisor de águas que ficará fora da agenda, até porque, né, por enquanto, isso é uma referência apenas oral, é apenas discurso do Lula aqui. Talvez ele tenha aprendido que é preciso colocar na mesa uma condição terrível para conseguir algo da sua contraparte num processo de negociação razoável, né? Aliás, nos moldes do Trump, né? O que mais que ele disse? Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no Palácio de Merdeka. Aliás, esse nome desse palácio aqui me incomoda. Nessa quinta-feira, os líderes assinaram diversos acordos e firmaram parceria estratégica. Em declaração à imprensa, Lula confirmou, como você já sabe, que vai disputar um 4º mandato e defendeu o multilateralismo nas relações entre países, tá? Embora Lula já tenha dito publicamente em outras ocasiões que pretendia se candidatar à presidência em 2026, agora ele deixou de condicionar essa candidatura à possibilidade de chegar bem de saúde até lá. Está ótimo de saúde, tem expressado isso muito a miúde, né? Diz aqui o texto do G1, às vésperas do possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, ele criticou o protecionismo e voltou a defender o comércio com moedas próprias sem o uso do dólar. Esse tema é um dos pontos que está sobre a mesa na negociação com os Estados Unidos. Segundo o blog do Valdo Cruz, Trump quer que Lula abandone a ideia de substituir o dólar em transações dos BRICS. Será que isso vai estar no cardápio? Pode ser que isso entre como uma concessão. E aí fica a pergunta, mas será que Lula está disposto a recolher a sua bandeira, né?
Então é isso, esse é o clima que cerca essa reunião. O clima é de moderado otimismo, não é de grande otimismo. E vamos ver como é que vai ser a próxima segunda-feira, né? O fato é que os detratores do Brasil, nessa campanha insidiosa, antipatriótica, que está sendo feita para tentar mudar o rumo do processo contra o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ela já fracassou e agora Bananinha não é mais o dono dos canais diplomáticos da negociação institucional entre Brasil e Estados Unidos, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a Argentina agora. Por quê? Porque a Argentina vai para uma eleição no domingo, vai para uma eleição no próximo domingo, dia 6, né? Próximo domingo não, no outro domingo, no dia 6, com uma situação econômica muito ruim, desemprego em alta, né? A inflação desafiando ainda todos os estratagemas do Javier Milei para tentar segurar o valor do dólar na economia argentina. Está dando tudo errado, para azar dele, talvez para a sorte do continente, né? E nós temos aqui uma matéria no nosso site, está aí a manchete: governo fraturado, eleição testa a paciência do argentino e também o futuro do Milei. A Argentina enfrenta desemprego que é 107,6%, queda do poder de compra e congelamento salarial, além de uma crise social sobre a qual a gente tem falado aqui no ICL. Aliás, continua aberto ainda no nosso canal no YouTube o documentário Vai para a Argentina, Carajo, em que o Eduardo Moreira disseca as mentiras que cercam esse pretenso mito da direita global incorporado por Javier Milei. Mito, né, que na verdade, é um tigre de papel, porque não tem nada do que o mundo que enfim, se refere otimisticamente ao processo que a Argentina vive, isso não tem nada a ver com a realidade. E aí você, se quiser saber qual é a situação, assista esse documentário, porque ele ainda está lá aberto no nosso site, tá bom? Bom, a matéria do ICL continua aqui, dizendo que o presidente argentino, autoproclamado leão libertário, chega às eleições legislativas de meio de mandato no dia 26 com o rugido enfraquecido. Cercado por escândalos de corrupção, aliás, aqui eu estou com o calendário enlouquecido aqui na minha cabeça. Eu falei que era dia 6, não, é dia 26, próximo domingo. Cercado de escândalos de corrupção envolvendo aliados próximos, entre ele a irmã, né, que é sua secretária presidencial, ela se chama Karina Milei. O governo que prometia varrer a casta política e refundar a Argentina enfrenta agora fraturas internas, queda na popularidade e uma crise social que desafia a si próprio. Ainda assim, aposta em seu núcleo duro na tradicional polarização argentina e na figura de Donald Trump para pedir mais paciência ao eleitor pelos próximos 2 anos. No Congresso, a extrema-direita, alçada ao poder com Milei, vive um momento de estagnação. Se no primeiro ano de mandato o governo conseguiu aprovar em versão reduzida sua lei de bases, as ambições econômicas do parlamento pararam por aí. Milei tem governado sob decretos, os quais permitiram, entre outras coisas, corte de subsídios, desregulação da economia e revogação das leis vigentes. Sem maioria parlamentar, o segundo ano de Milei se estagnou. Incapaz de articular apoios, a sigla Liberdade Avança não avançou em temas cruciais para o presidente, como o apoio dos governadores, a manutenção dos vetos, o controle da desvalorização do peso da demanda por dólares, contraindo em abril mais um empréstimo milionário junto ao Fundo Monetário Internacional. Então as coisas lá estão como sempre estiveram. Não mudou nada. Milei fracassou na expectativa que ele mesmo criou de resolver a crise econômica da Argentina, né, que é uma crise praticamente secular. Os argentinos não conseguem sair do seu atoleiro econômico, tá? Voltando ao Brasil, vamos falar sobre essa velha novidade que foi a inclusão do Valdemar Costa Neto na relação de investigados pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, que já mandaram para a cadeia Jair Messias Bolsonaro, né, todo o núcleo que estava ali em torno dele, de mais 8 pessoas, e agora os responsáveis pela campanha de difamação das urnas no julgamento do Núcleo 4. E nós vamos ter aí, nos próximos meses, o Valdemar Costa Neto, né, que foi um dos maiores incentivadores da estratégia golpista do Bolsonaro,
finalmente investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele que foi esquecido pelo procurador Paulo Gonet, não estava no rol dos denunciados, aliás, nunca entendi por quê, eu acho que você também não entendeu, mas agora, né, a introdução do nome dele no rol dos investigados já está causando frisson lá na extrema-direita. E aí nós temos essa manchete que você vai ver na sua tela. Bolsonaristas temem que a investigação sobre Valdemar atrapalhe as articulações de 2026. Matéria da Folha Press, está no site do iclnoticias.com.br. Vou ler aqui um trecho para vocês. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro temem que a investigação sobre Valdemar Costa Neto as investigações atrapalhem as articulações para as eleições de 2026. Reservadamente, disseram ver com estranheza a decisão de retomada da apuração contra o dirigente por suposta participação na trama golpista. Para eles, trata-se de uma tentativa de enquadrar quem hoje é o principal articulador da sigla. A decisão de reabrir o inquérito sobre Valdemar foi tomada pela primeira turma do Supremo por sugestão do ministro Alexandre de Moraes. A principal consequência prática vai ser a dificuldade de interlocução com o Bolsonaro numa avaliação feita pelos próprios aliados. Nesta quarta-feira, ele já negou que Valdemar encontrasse o ex-presidente sob justificativa de que Bolsonaro está proibido de manter contato com demais réus e investigados na trama golpista. Portanto, o trânsito, pelo menos o trânsito ali, né, pessoal dentro da casa do Bolsonaro, agora acabou. Essa proibição já aconteceu no passado, quando o dirigente Valdemar era investigado também. Eles ficaram nessa situação por um ano, enquanto a Polícia Federal apurava a tentativa de golpe de Estado. O presidente do PL chegou a ser indiciado no inquérito, mas acabou não sendo incluído na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Na época, os bolsonaristas já apontavam a dificuldade de articulação e também a proliferação de ruídos na sigla que a situação causava. Para eles, isso atrapalhou as eleições municipais, como, por exemplo, no caso de Curitiba, onde o ex-presidente foi na contramão do partido. Bolsonaro também se queixou em entrevistas do presidente do partido, chegou a ameaçar deixar a legenda, algo que os aliados atribuíram à falta de conversas entre ambos. Tá? Lá no Supremo Tribunal Federal, a chegada do ministro Luiz Fux à segunda turma continua provocando muitas especulações sobre essa guinada política, guinada ideológica, porque certamente haverá entre os 3 ministros de direita da corte, declaradamente de direita, Luiz Fux, Cássio Cunha Lima e o ex-AGU, o André Mendonça, né, ex-AGU do Bolsonaro. Então nós vamos ter um plenário majoritário lá, vão sobrar o Toffoli e o Gilmar Mendes, né, como forma de compensação a essa, digamos, hegemonia de direita formada dentro da segunda turma, que pode efetivamente criar um mini supremo bolsonarista. Então nós temos aqui essa manchete, olha, a troca da turma de Fux dá força para Cássio em novo arranjo do STF, porque o ministro agora é visto como uma espécie de pêndulo, tá? Já que ele é mais independente, né, tem se revelado mais independente do que o André Mendonça. A matéria diz o seguinte, rapidamente, porque o tempo está acabando. Mudança do ministro Luiz Fux para a segunda turma pode dar mais força a Cássio Nunes Marques e um colegiado dominado nos últimos anos pelo decano do tribunal, o ministro Gilmar Mendes. Indicado pelo ex-presidente Bolsonaro para o Supremo, Nunes Marques não se aliou a nenhuma das correntes da corte. Sua atuação é comparada a um pêndulo. Ora vota com André Mendonça, esse sim, um típico bolsonarista, ora forma maioria com Gilmar e Dias Toffoli, que ontem chorou na corte porque foi homenageado lá. A posição de Nunes Marques na segunda turma deve garantir a ele o voto decisivo em julgamentos do Supremo e colocá-lo como peça-chave para a nova relação de forças do tribunal. A segunda turma do Supremo é composta pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. O colegiado é conhecido por ser o mais garantista do tribunal, corrente que prioriza a proteção de direitos fundamentais e garantias individuais em detrimento do poder persecutório do Estado. Tá bom? 7h59, vem aí o N1. Antes, quero deixar um convite para você, A Grande Mentira do Capitalismo, dia 30 de outubro, tá? Aula magna com o Gessé Souza e o Eduardo Moreira. Não perca, tá?
Entenda, está dito aqui no nosso intertítulo, ó, como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou cidadãos em consumidores, tá? Feito para você. Não importa se você é ou não parte da comunidade do ICL, está aberto para todo mundo participar, para garantir a sua vaga. É só você vir aqui, olha, do despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, pega o seu convite. Faz isso já que a gente manda um lembrete para você no dia, para que você não esqueça, tá bom? Bom fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui às 7 da manhã para saber como é que foi o encontro de Kuala Lumpur e todos os assuntos que se desenvolverão aí durante o fim de semana, tá bom? Bom fim de semana para você, obrigado pela audiência, até segunda. O capitalismo ilude os trabalhadores com uma promessa de sucesso, desde que eles usem a sua liberdade e criatividade para trabalhar mais e mais e mais. E esse sucesso não vem. Essa ideia não se tornou hegemônica à toa. Ela foi construída, manufaturada. Os super ricos e a imprensa que serve ao capital venderam essa ideia durante anos, 24 horas ao dia. No dia 30 de outubro, quinta-feira, 20 horas, darei uma aula magna no ICL chamada A Grande Mentira do Capitalismo, baseada no meu novo livro. Vou mostrar como o sistema ilude e engana todos os trabalhadores.